da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu estes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Diante de Deus e de todo o povo, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Estamos celebrando o 3º domingo do tempo da Páscoa. Páscoa é para nós tempo de deixarmos Jesus transformar a nossa vida, transformar a nossa caminhada, transformar a nossa história.
É necessário fazermos experiência profunda com a graça e com a força de Deus na nossa caminhada. Somos discípulos de Jesus, somos seus seguidores, somos aqueles que querem se aproximar do Senhor e deixar que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, deixar que Deus ilumine cada área da nossa vida, cada local do nosso ser deve ser iluminado pela graça de Deus, pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia do dia de hoje nos convida exatamente a isso, a fazermos este caminho com Cristo. Primeiro existe um questionamento: como estamos caminhando? Qual é a experiência que temos feito com Jesus Cristo? E será que deixamos Ele vir ao encontro da nossa história? Às vezes a gente acha que transformar significa mudar o contexto que nós vivemos. Quando Deus transforma, Ele não muda a nossa situação, Ele não muda o nosso contexto, Ele não muda quem você é. Você continua sendo a mesma pessoa que foi chamada por Deus. Porém, Jesus ilumina aquilo que nós somos. Jesus ilumina o local onde nós estamos. Jesus ilumina o caminho que estamos fazendo. E a partir daí, somos chamados a sermos pessoas novas, renovadas na bondade e no amor do Senhor. A gente lembra que estamos neste mundo caminhando para o céu. Até era bonito, na segunda leitura dizia para nós assim: respeitai o Senhor enquanto caminhais enquanto sois peregrinos neste mundo. Todos nós estamos peregrinando neste mundo, porque o nosso lugar é o céu. O céu é o lugar para onde nós nos preparamos. O céu é o local da nossa chegada no final desta peregrinação humana. Porém, aqui nós temos que aprender a amar a Deus e, amando a Deus, realizar a sua vontade em nossa vida, realizar a sua vontade na nossa história. Quando a passagem que nós ouvíamos hoje no Evangelho vinha de modo especial de encontro a isso que nós dizemos neste momento. Veio ao encontro da nossa vida, veio ao encontro da nossa história. Ela é cheia de significado para a nossa caminhada. Primeiro é necessário que nós entendamos que aqueles discípulos de Emaús não eram diferentes de cada um de nós. Às vezes a gente acha que era um dos 12, um dos mais próximos, mas não era. Tanto que quando no final do Evangelho eles chegam, os 11 já estavam reunidos. Aqueles que eram os mais próximos já estavam reunidos. Eram homens da caminhada cotidiana, assim como eu, assim como cada um de nós. E na sua história, na sua caminhada, deixaram tudo para seguir Jesus. Abandonaram os sonhos, abandonaram expectativas, porque acreditavam que aquele homem traria a renovação para Israel. Acreditavam que a partir dali, a vida deles seria diferente. Porém, depois da morte de Jesus, decidiram voltar para casa. Voltar para casa significa voltar para a vida velha, voltar para aquele caminho do início, voltar para o início da sua história, da sua caminhada. Voltar para casa significa abandonar o sonho que eles tinham iniciado, abandonar muitas vezes aquilo que tinha sido tanta expectativa para eles. O voltar para casa significa a decepção do coração daqueles homens de pensar que tudo tinha sido em vão, e voltar para casa buscar uma segurança, algo que garantisse que eles pudessem continuar caminhando. A gente pode perceber que na nossa vida, quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, quando a gente passa por um sofrimento, a primeira coisa que a gente pensa: vou voltar para a minha terra, vou voltar para a minha casa, que saudade da minha casa, de quando eu era criança, de quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo outro. Às vezes quando o casal briga, um vira para o outro só: vou voltar para a casa da minha mãe, vou voltar para lá, para o início, porque lá eu me sentia seguro, lá eu tinha quem cuidava de mim. Era este o sentimento do coração desses homens, cheio de tristeza, cheio de angústia, cheio de dor naquele momento que eles passavam. Jesus se aproxima deles. Interessante é que Jesus não se aproxima para tirar deles a dor. Às vezes nós achamos que Deus quer tirar a nossa dor, que Deus quer tirar o nosso sofrimento,
A gente até reza: ô Senhor, me tira dessa angústia, me tira disso que nós estamos passando. Pelo contrário, primeiro Jesus escuta aquilo que nós estamos vivendo. Ele para diante de nós, para que nós possamos nos apresentar diante dele, como nós estamos. Aí ele pergunta: o que aconteceu? E eles começam a contar sobre a história de Jesus, sobre aquilo que Jesus tinha passado, aquilo que Jesus tinha vivido. Se nós parássemos para pensar, esse evangelho podia ser dividido em dois momentos. O primeiro deles é este momento, onde mostra a decepção e a tristeza desses homens, aquilo que eles estavam parados, a situação onde eles ficaram, ainda estavam lá na cruz, ainda estavam na dor, ainda estavam nas angústias do passado, ainda estavam pensando no amigo que havia se perdido, no sonho que havia terminado, no desejo que lhe tinha dado em nada, em toda expectativa de início que não chegou a lugar nenhum. E Jesus ouviu tudo isso. Depois, Jesus carinhosamente diz para eles: como sois sem inteligência e lentos para perceber. Quando a gente pensa numa pessoa inteligente, fala assim: nossa, aquela pessoa muito inteligente, sabe todas as disciplinas, sabe português, sabe matemática, sabe história, sabe geografia. Ser inteligente no sentido que a palavra nos fala não é isso não. Isso aí é conhecimento humano. Isso aí, a inteligência que Jesus nos fala é estar atentos para aquilo que Deus tem mostrado. E aí nós iniciamos o segundo momento da palavra de Deus, aonde Jesus dá um novo significado para o seu sofrimento. Aí ele começa falando dos profetas, das escrituras, de tudo aquilo que o Messias deveria passar. Jesus não tira a situação de sofrimento. Jesus não muda o contexto que eles estavam vivendo. Em momento Jesus vai falar para eles assim: ó, isso aí não foi nada. Em momento nenhum Jesus vai olhar para ele e falar assim: olha, esquece isso que vocês passaram. Pelo contrário, Jesus olha para eles e fala: olha o significado que tem tudo isso que vocês enfrentaram, olha a dor que vocês passaram, e como Deus age nessa dor, como Deus age nos teus sofrimentos. O que faz nosso coração arder não é o fato de não termos dificuldade nenhuma, de termos tranquilidade humana. O que faz o coração dos discípulos arder é a certeza que nas dificuldades o Senhor estava presente, o Senhor estava ali com eles, o Senhor fez com que tudo aquilo pudesse ser mudado e transformado, e eles pudessem olhar para tudo isso com a ótica da ressurreição. É aquele discurso que Pedro fazia na primeira leitura. Acho muito interessante, porque aquele dia era o dia de Pentecostes, e Pedro entra naquele local com as portas fechadas por causa do medo. E ali, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele sai dali como um homem novo. Ele dá um novo significado para a vida dele, ele dá um novo significado para a história dele, e ele tem coragem de dizer: esse Jesus que vós matais, ele ressuscitou, porque Ele nos ama. Dificuldade nossa é que muitas vezes nós só olhamos para a nossa vida pela ótica do sofrimento, por aquilo que nós estamos passando. Aí nós não passamos do coitadinho, do pobrezinho que sofre, que passa por dificuldades. É semelhante àquela história. Conta-se que certa vez havia uma menina que tinha perdido seu cachorro tinha acabado de falecer. E como a maioria das famílias faz, o pai enterrou o cachorro no jardim. Enquanto o pai estava terminando de enterrar o cachorro, ela olhava pela janela e ela chorava. De repente o avô se aproximou dela e perguntou: minha filha, por que você está chorando? Ela falou assim: olha, avô, o pai enterrou o cachorro no jardim. Como que eu vou conseguir entrar ali, ficar ali de novo? Como é que eu vou conseguir ficar nessa casa? Como que eu vou conseguir ir lá brincar de novo? Se todas as vezes que eu olhar para o jardim, eu vou lembrar que o meu cachorro está enterrado ali. O avô pegou a neta pela mão, levou até a outra janela da sala, e ali ela mostrou: lembra dessa roseira? Ela foi plantada o dia que você ganhou o cachorro. Lembra da alegria com que nós fizemos isso? Mostrou o balanço. Lembra desse balanço? Quantas vezes você brincou nele? Como você foi feliz nesse balanço? Mostrou a mesa que havia no jardim.
e falou: lembra daquela mesa? Quantas vezes nós nos reunimos ao entorno dela? Quantas vezes nós estivemos felizes ali? No final, e foi mostrando detalhe por detalhe daquele jardim. No final ele olhou para a neta e disse: olha, minha neta, o problema seu não está no jardim, ou no cachorro que ali foi enterrado. A grande dificuldade tua está que você está olhando pela janela errada. Você só está olhando para a janela que mostra o teu sofrimento. Você só está olhando para a dor que você está passando. Mas quanta alegria que aqui existe. Na nossa vida é a mesma coisa. Quantas vezes nós olhamos para a nossa dificuldade somente pela dor que nós estamos passando, pela angústia que nós estamos sofrendo. Jesus faz com que os olhos dos discípulos se abram para que eles possam ver além da cruz. Lembrando que depois da cruz existe ressurreição, existe vida nova, existe transformação. Nós estamos peregrinos neste mundo, meus irmãos, e lutamos para alcançar cada dia mais o céu em nossas vidas, para já começar a vivê-lo aqui. Lembrando que mesmo que hajam sofrimentos, que mesmo que hajam dores, mesmo que hajam angústias, o Senhor está conosco. Que hoje, diante da palavra de Deus que nós ouvimos, diante do Evangelho que fala conosco, que de fato nós possamos aprender a deixar Jesus transformar a nossa vida. E quem sabe, quando ouvirmos a sua palavra, o nosso coração não possa arder. Quem sabe quando o pão for partilhado, nós não possamos deixar que o Senhor abra os nossos olhos, e assim, dia após dia, possamos nos aproximar mais dele. Deixemos que Deus transforme a nossa vida, deixemos que Deus transforme a nossa história, para que assim sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.